Nação, é o seguinte, vamos aqui analisar os comentários do programa Jogo Aberto e da ESPN Brasil, falando aí sobre a Copa do Brasil. Quem será o grande campeão da Copa do Brasil? O Flamengo pega o Palmeiras. E vamos analisar também alguns times aí que pouparam jogadores para essa competição. Vamos analisar nesse momento, mas faz o seguinte, já chega dando aquela moral de sempre. Você que tá sempre junto com a gente aqui no canal Meu Megão React, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e já coloca nos comentários de qual cidade você está assistindo nossos vídeos ou país. E põe o seu palpite. Quem vence entre Flamengo e Palmeiras? Comenta aí embaixo, deixa a sua opinião. Vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal da ESPN, canal Jogo Aberto, o link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Que já começa hoje, já falamos do jogo do São Paulo com Goiás e também do Botafogo recebendo o Bahia. E amanhã mais 5 jogos pela competição que não para. O CRB recebe o Atlético Mineiro, também do Everton Guimarães, né? Atlético Paranaense e Bragantino, Capela. Venha, tranquilo. Tranquilo. Esse é o grande jogo, na minha opinião. Nossa. Flamengo e Palmeiras, 2 times excelentes colocados à prova na Copa do Brasil, que vale muita coisa, muitos interesses em jogo. Olha o confronto tradicional, Corinthians e Grêmio. Aí tem muitos títulos de Copa do Brasil, né, Rona? Aí tá tranquilo, porque tô colocando até o amigo do amigo pra apitar o jogo. Ah, é? Na internet tá lá, todo mundo lá. Marcelo de Lima Henrique é o árbitro. Hã? Marcelo de Lima Henrique. Falaram que era amigo do Renato, que ele deu a camisa, depois recebeu. Não, ele ganhou um presente cartão, quando fez depois 1000 recebeu jogos. um almoço lá no Rio de Janeiro com o Renato. Não, isso aí já Eles são é uma amigos? camisa autografada. Aí depois ganhou um pênalti, quem sabe ganha outro, né? É que o Marcelo de Lima Henrique é carioca, mas apita pela Federação Cearense. Posso falar uma coisa rapidinho? Sei, não tenho medo desse cara. Marcelo apitou Eu 2 tenho jogos. medo desse cara que vai O apitar aí. Marcelo apitou 2 jogos entre Corinthians e Grêmio na história. Uma vitória do Corinthians e um empate. Então fica na sua. Vai. Então já tá desenhado, né? O Chico fez a lição Entre de linhas, casa. né? Entre linhas. Outro confronto, Atlético Goianiense e Vasco da Gama. E aí na quinta-feira o jogo do Juventude com o Fluminense, encerrando esses primeiros jogos, né? Jogos de ida da Copa do Brasil, oitavas de final. Encerrando? Os primeiros jogos. Você mostrou 3 campeonatos aí, e 3 competições, e eu não vi o Inter. Vocês estão só. Vocês estão só no É o brasileiro. seguinte, Marcelão, sabe, Marcelão aqui é o nosso fiscal do programa, né? Então, Marcelão, pode fechar aqui. Moisés, fecha a câmera, bem fechadinho, assim. Vai molhar. Vem um recadinho. Eu só estou esperando os próximos que virão para o meu lado. Logo isso chegará para Agorando. Isso aí tá Direto pra ele. Direto pro Ronaldo. Eu não falei no singular, falei no plural, então. Eu não sirva pra qualquer um. Eu não sei vocês, mas eu vesti a carapuça, viu? Agora a pergunta para Everton Guimarães. Logo estaremos Poupar ou não poupar, Everton? Qual é a melhor tática para quem vai enfrentar um mês de agosto terrível em termos de jogos, competições e interesses? Nossa, cachorro louco, hein? Ele tá atrasado Não, hoje. Renata, por mais que o calendário seja um tormento na vida de todos os clubes, fica difícil, sabe? Porque se você poupa e no jogo posterior você se dá bem, nossa, fui gênio. Mas se você poupa e azeda porque poupou e depois azeda no torneio, no torneio paralelo, aí sabe, então essa fatia de estar entre besta e bestial, ela é muito complicada, Renata. O calendário é um problema, mas eu acho muito arriscado poupar, sabe por quê? De repente você poupa, e daqui a pouco você perde tudo, sai de todos os torneios, não ganha nada, e aí, como é que fica a situação? Então eu não sou favorável, não. Aí é um estudo de análise até com o departamento de fisiologia. Tem alguém que está prestes a estourar? Tá. Então esse você dá uma segurada, desde que não seja uma referência do seu time, porque mesmo correndo o risco de estourar, como é que você abre mão do seu principal jogador do time? Sabe, então é uma faca de 2 gumes, é muito difícil essa tomada de decisão. Eu não gosto desse negócio de poupar para priorizar campeonato. É que inevitavelmente os técnicos fazem, porque o calendário é maluco, mas eu não sou favorável não.
O CRB tá louco que o Atlético poupe o Hulk, o Paulinho e o Scarpa, né? Tá bom, né? Não, tô pedindo pra poupar o juiz. Ah, é? Porque estão com medo de pênalti, né? Eles não estão com medo. Você sabe quem é o Galo. árbitro? Você quer que eu te diga quem é o árbitro de Ronaldo tá com uma CRB e Galo? fixação. Quem que é? É o árbitro que apitou a final da Copa América, Rafael Claus. Olha aí. Onde estava o Klaus? hein, que Tava na estuprou? Copa América, ele apitou a final Klaus, entre o campeonato a Argentina pegando- e a Colômbia. É, o campeonato pegando fogo aqui. Onde é que tava o Klaus? Tem que apitar esse jogo de amanhã no Corinthians aí. Não, mas ele é paulista, não pode. Mas ele pode mudar que nem o outro lá que mudou. Ah, ele quer um paulista em Peraí. Corinthians e Grêmio. Entendi. Olha, você colocou amigo do Renato Gaúcho. É só mudar ele de federação. Peraí, não Agora, cara... poupar ou não poupar? Você, pela sua experiência como atleta, Eu sou a goleiro, favor. de inúmeros títulos Eu não vou por aí. pipocar essa resposta, não. Espinha dorsal. Você tem que ter o seu goleiro lá que dá tranquilidade, você tem que ter um zagueiro lá que dá... Você tem que ter. Esse você tem que ter. E aí você tem que ter a cabeça boa pra você fazer a leitura do adversário, pra você não desgastar seu time, não correr errado. Porque o que desgasta o jogador não é aquele negócio, doido, é você correr errado, irmão. Quando o time joga errado, corre errado, fala aí, arrebentou a equipe, desgastei a equipe. Então aí o treinador tá jogando contra. Então você tem que ter a espinha dorsal e um treinador inteligentíssimo no esquema tático. Claro que o resultado acaba influenciando, mas, Sgarbi, quando a gente vê o Tite, que poupou muito pouco diante do Atlético Goianiense e ganhou a partida, e é o líder do brasileiro, aí você olha pro Abel Ferreira, que tinha um timaço na teoria, quando a gente olhou, mesmo reserva, com exceção só do Estevão, né, que se machucou. E aí, quando a gente olha o resultado, parece que a decisão correta é não poupar tanto assim. Tem alguns times que têm o privilégio de poupar e pouco mudar. É a verdade, né? Quando enfrenta adversários um pouco mais fracos, o Flamengo é um exemplo disso. O Flamengo tem elenco pra poupar jogador e vencer jogos, grande parte dos jogos do Campeonato Brasileiro. Não são todos os times assim. O São Paulo, por exemplo, São Paulo joga uma média de um jogo a cada 3 dias, agora que tem agosto. São Paulo não tem um elenco tão recheado para poupar jogadores completamente nas competições. Ninguém tem, né? Flamengo tem, Palmeiras tem um pouco mais, o Galo pra mim também tem boas Mas você peças. acha que o Abel Ferreira, ele foi, digamos, com muita sede ao pote, quando ele... Todo mundo ele poupou, menos o Estevão, que não estava jogando e precisava de ritmo de jogo? Abre mão um pouco do brasileiro, que é algo que o Palmeiras também tem Pode totais abrir no final de condições. semana também lá em Porto Alegre. Aí acho difícil. Difícil porque ele perdeu pro Vitória. Exatamente, né? Então ele vai exatamente. precisar recuperar isso. Só Não, que mas depende, tudo também passa pelo resultado de amanhã. Claro. Se o Palmeiras vem com resultado, um empate, por exemplo, do Rio de Janeiro, talvez, né? E tudo vai definir, por exemplo, quem acertou, quem errou, né? Suponhamos que o Palmeiras vença o Flamengo no Rio. Um exemplo. Nossa, tá vendo? O Abel acertou em poupar, o Tite não poupou. O resultado define, É o resultado né? que define o acerto ou o erro. Eu acho que a questão de você jogar com um time completo ou não, essas competições de mata-mata, eu acho que depende muito da sua situação dentro do Campeonato Brasileiro. Isso aí tem uma influência muito grande. Corinthians, por exemplo, com a corda no pescoço até agora, no momento dentro do Campeonato Brasileiro. O Grêmio não é diferente, tem um ponto atrás, mas o Grêmio tem 2 jogos a menos. Então é uma situação para o técnico saber. E aí vai Mas nem Grêmio nem Corinthians pouparam no final de semana. Aí é um outro não tinha caso. como, né? Os dois foram com as formações, com o que tinha disponível, colocaram os melhores em campo. E normalmente quem escala os jogadores, Renata, para esses jogos decisivos, a sequência de jogos, é o departamento de fisiologia. Eles vão falar, o cara tem condição, vai estourar aqui, não dá para forçar, esse joga, esse não joga. Infelizmente, essa é a realidade do nosso futebol hoje, né? Que muitos médicos são contra até. Né? Eu conheço médicos de muita qualidade que falam, não, o cara tem que ir, não tem esse negócio que vai estourar. Você tem que saber dosar o treino, aí você diminui, você tem que encontrar um equilíbrio nessas coisas. Então, acho que depende muito. Tem time que não tem elenco e tá mal no brasileiro. Vai fazer o quê? Vou jogar com tudo que eu tenho para tentar passar uma Copa e posso perder jogador? Então isso é uma questão muito, muito interna e eu acho que as pessoas, os grandes clubes têm a obrigação de jogar com os seus principais elencos em todas as competições que disputam. E todo mundo, Capelani, já sabia que esse mês de agosto seria assim, Campeonato Brasileiro correndo normal, e aí tem a Sul-Americana, a Libertadores e a Copa do Brasil, já era uma realidade. Só que quando chega, bate aquele desespero e bate uma dúvida também. Eu concordo contigo, mas eu sou contra essa poupação à torta direito que muitos clubes fazem. Toda hora poupa. Vou dar um exemplo aqui, vamos lá. O Palmeiras jogou no sábado, à noite. Eu teria poupado, por exemplo, o Estevão, que é um jogador, como você falou muito bem, estava vindo aí de uma recuperação e tal, não era uma lesão grave ainda bem, mas vinha aí de incômodo. Aí ele joga, se machuca, fica fora do jogo decisivo de amanhã. Esse poderia ter sido poupado. Agora, você vai poupar quase que o time inteiro, por quê? O Palmeiras é um dos clubes de maior estrutura no futebol do mundo. Os caras não conseguem jogar no sábado à noite. Se recuperam no domingo, se recuperam na segunda. Terça-feira tem a viagem. Rio de Janeiro é aqui do lado, gente. Os caras aqui no voo fretado do bom e do melhor não conseguem jogar numa quarta-feira à noite.
Eu discordo completamente Mas disso. você não pode desconsiderar o nível de intensidade que será esse jogo contra o Flamengo. Eu concordo, e se você bota os caras no sábado, mesmo com esse tempo de recuperação, Ronaldo? o nível de intensidade acaba diminuindo. O técnico sabe disso. Pra mim é se uma ele tirar os caras, quando ele colocar os caras agora na quarta, você vai ver como é que o Palmeiras vai jogar. O Palmeiras pode ter perdido, quarta-feira. por exemplo, Eu já vi muito time ser poupado, os caras não jogarem nada quando eles tiveram que jogar várias vezes. O Palmeiras perdeu pro Vitória, mas chegou no gol do Vitória 50 vezes por causa do jogo. Não chegou. Entendeu? Você viu outro jogo. Gente, eu não consigo ter essa mesma convicção que vocês. Olhando a partida, eu acho que o Palmeiras, até no jeito de atacar, ele se equivocou. Quem acompanha o Palmeiras normalmente... Mas aí é o jogador. E outra coisa, ele colocou todo mundo reserva, com exceção do Estevão, não é? Não sei se o Richard Rios é reserva ou não, mas a princípio do que tá... A gente não sabe. Mas fora isso... Eu acho que o Abel olhou pra tabela e falou, o jogo que a gente pode poupar, o time tá no Z4, ganha pouco fora de casa. Mas não dava pra ganhar do Vitória com aquele time? Dava, mas não ganhou. Aí o Abel foi na coletiva e deu uma letra. Falou, tem que ter vontade. É isso aí. Porque, gente, mas aí o Gabriel quando eu olhei a começa a dar chapéuzinho no meio campo, pô. Mas a escalação do Palmeiras reserva me parecia muito boa. Só que aí o Maurício começou bem, depois sumiu do jogo. A zaga do Palmeiras é uma zaga jovem. Então você concorda que a estratégia ela não foi tão equivocada? O problema foi a execução. Os caras não entregaram. Ele corre um risco. O Abel não tem culpa, gente. Pelo amor de Deus, o time não jogou nada, Chico. Mas o treinador não tem culpa. Que é isso, Chico? Pelo amor de Deus. Eu levo os caras até o gol dali com eles. Mas, Chico, o Palmeiras não tirou nada no jogo. Da pequena área, dentro da grande área. Não teve isso. Gente, o Palmeiras jogou mais de 50 vezes a bola na área no cruzamento. Pessoal, que jogo é hoje? Mas o Vitória tá no jeito dele de jogar. Também, que não dá pra esquecer. Contra o Fluminense, ele colocou os titulares e não jogaram nada no Rio de Janeiro. O jogo anterior, eu tô falando de sequência. Aí não jogaram nada. Titulares perderam o jogo. O que ele pensou? Bom, os titulares estão cansados, tem uma maratona. Vamos com os reservas, quem sabe é um ânimo para os caras mostrarem alguma coisa, uma oportunidade, aparecer, cavar um lugar no time titular. E não deu certo. E lembrando que o segundo gol do Vitória foi totalmente irregular. Falta no início da jogada. Cotovelada na cara do Flávio Lopes, que o árbitro não deu. E o VAR não viu. Esse desespero. Isso foi falta. Ele tomou uma cotovelada na cara. Esse desespero de vocês hoje aqui no programa só me leva a pensar numa coisa. Que amanhã será um crise no Palmeiras. Sim, pô, crise. Que vocês estão debatendo de uma forma onde essa equipe não vai bem. E o seu treinador mexeu errado. O seu treinador tirou. Mexeu errado. Tirou a bala do revólver. Apesar... Qual é a bala do revólver? O time titular. Entendeu? Ele tirou o time titular. Ele deixou ela bala do revólver. Apesar de muitas vezes você tem que escolher as suas batalhas. Acabo de receber uma mensagem aqui também que vai começar a poupar alguns aqui no jogo aberto. Eita, como assim? A gente tá cansado de alguns comentários. Mas Denilson já caiu. Não faz falta nenhuma. Falou muito na primeira parte sobre a questão do Estevão, né, Vinícius? Também o Mike, a possibilidade dele voltar ao time ou não. E a questão do Murilo, tem alguma perspectiva se ele volta a jogar na defesa, ô Vinícius? Fala, Bruno, de volta aqui à Academia de Futebol. Pois é, o Murilo também pode ser uma novidade para esse jogo contra o Flamengo. O Mike e o Murilo já iniciaram o treinamento no campo, já iniciaram essa transição física. O Murilo teve um entorse no tornozelo, o Mike sentiu dores musculares, eles ficaram fora dos últimos jogos do Palmeiras, então podem retornar nessa partida contra o Flamengo, principalmente o Murilo, né, que reforça a zaga ali ao lado do Gustavo Gomes. O Mike disputa a posição com o Marcos Rocha, então fica essa dúvida da estratégia até que o técnico Abel Ferreira vai utilizar. Tá fora o Estevão, é a grande baixa do Palmeiras para esse confronto contra o Flamengo, pelo menos o primeiro confronto no Rio de Janeiro. Lembrando que ele voltou a torcer o tornozelo na partida contra o Vitória. Tinha torcido contra o Botafogo, ficou fora de 2 jogos, uma semana só. Foi uma recuperação até rápida, voltou para pegar ritmo nessa partida contra o Vitória, mas acabou se machucando de novo, mesmo tornozelo. Então o Palmeiras não divulga aí o tempo de recuperação, nem a gravidade da lesão. Ele não vai precisar de cirurgia, mas fica fora aí dos próximos jogos do Palmeiras, quem sabe no retorno, na volta, semana que vem no Allianz Parque. Essa é a expectativa, como eu disse, o Estevão já é um dos principais jogadores do ataque palmeirense nessa temporada. O Zé Rafael falou sobre esse confronto contra o Flamengo e também a sequência do Palmeiras, que é bom lembrar. Tem Flamengo Internacional pelo Campeonato Brasileiro, depois Flamengo, o jogo da volta no Allianz Parque, Flamengo pelo Brasileirão, aí começa
a sequência de Libertadores contra o Botafogo, São Paulo, clássico no meio dessa sequência. Então, uma dura sequência do Palmeiras na temporada nesse mês de agosto, e o Zé Rafael falou sobre isso. Vamos acompanhar. Independente do adversário, a gente já encararia como uma decisão, e se tratando de um adversário que também é uma das potências do Brasil, a gente ainda entra ainda mais ligado, mais focado, sabendo da dificuldade que vai ser jogar fora de casa principalmente, mas a gente tem se preparado muito durante esses dias, focado bastante para que a gente possa ir para o Rio de Janeiro, fazer uma grande partida e trazer um bom resultado para que a gente possa decidir em casa, e esse é o nosso objetivo. Espero que a gente possa estar num dia inspirado, que a gente possa estar realizando tudo que a gente treinou e que a gente possa voltar de lá com um grande resultado. Esse é o Zé Rafael, que deve começar jogando nesse meio-campo do Palmeiras. O Richard Rios está disputando a posição com ele, foi titular no jogo contra o Vitória, mas recebeu críticas também do técnico Abel Ferreira. Então vamos passar aqui um provável Palmeiras para pegar esse Flamengo nesta quarta-feira lá no Maracanã, com o Everton no gol, aí a lateral Mike ou Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e o Vanderlan, que está substituindo o Piquerez, o meio-campo com Aníbal Moreno, o Zé Rafael ou o Richard Rios e o Rafael Veiga, o ataque sem o Estevão com Dudu, Flaco Lopes e o Felipe Anderson. Esse deve ser o time do Palmeiras para pegar o Flamengo. Palmeiras não vence a equipe rubro-negra no Maracanã, é bom lembrar, desde 2016. O time tenta superar esse momento de instabilidade, não é a primeira vez que passa por isso com o técnico Abel Ferreira, já passou outras vezes e conseguiu superar. Então o histórico e também toda a confiança no treinador é a credibilidade do Palmeiras para passar pelo Flamengo, passar esse momento de baixa e avançar na Copa do Brasil. Bruno. Tá bom, Vinícius, obrigado, viu? Do lado do Flamengo, claro, é o líder do Campeonato Brasileiro, então, Cícero Melo, nesse sentido, a confiança existe, mas é um encontro também aí de muita rivalidade com o Palmeiras, em confrontos recentes, em disputas de taças, né? Aí o lado paulista levou a melhor. Como é que tá o Flamengo, Cícero? Olha, a expectativa, Bruno, é muito grande dos rubro-negros e aqui no Rio de Janeiro, em geral, por esse grande jogo. Eu me arrisco a dizer que pode talvez ser o melhor jogo da temporada até o momento, né? Reunindo 2 dos 3 melhores times do Brasil no momento do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que é o líder, né? O Palmeiras, que é o terceiro colocado, e o Botafogo, que é o vice-líder. Então, 2 dos 3 melhores times estarão neste confronto e a expectativa é grande. Tanto que eu, na primeira entrada, disse que tinham 58 mil ingressos já vendidos antecipadamente, só os ingressos disponíveis da Maracanã+, agora já está quase na faixa de 60 mil ingressos vendidos. Vamos ter um Maracanã lotado. O ato da partida é muito bom. Braulio da Silva Machado foi escalado pela arbitragem aí da CBF, a comissão de arbitragem. Ele é de Santa Catarina e da FIFA. E o Flamengo tem aí como grande arma o atacante Pedro, seu camisa número 9, fazendo uma grande temporada. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro, isolado, com 10 gols. Em 40 jogos nessa temporada já fez 30 gols, sendo 28 em jogos oficiais, uma média de 0,75 por jogo. Ele vai superar com certeza a temporada do ano passado, que foi a melhor, que em 61 jogos ele fez 35 gols e uma média de 0,57 por jogo. Falta aí 5 gols para ele igualar a temporada do ano passado e 6 para ultrapassar. Vamos ouvir o próprio Pedro falando aí desse confronto contra o Palmeiras e a expectativa que ele tem de fazer gols nesse jogo. Vai ser um duelo difícil, né? Como sempre. Cada jogo contra o Palmeiras é uma decisão independente do campeonato. Então, é claro que a gente sabe da qualidade do adversário também, ver o que o professor vai ter para trabalhar nesses 2 dias, né? Então, para entrar e dar o nosso melhor e conquistar a nossa vitória dentro de casa. Vamos decidir de novo esse jogo aí? Espero que a gente possa sair com a vitória, se Deus quiser. É claro que todo atacante entra em campo pensando em marcar, né? Mas eu vou dar o meu melhor para se Deus quiser sair mais um gol. Tá, então, o atacante Pedro, não se sabe qual a formação que o Flamengo vai entrar em campo. O Tite pode colocar a força máxima, mas como o Flamengo vai ter uma maratona no mês de agosto, tem 7 jogos em 30 dias, praticamente um jogo de 3 em 3 dias, com a volta das Copas, agora a Copa do Brasil, tem Libertadores da América, 2 jogos contra o Bolívar. Da Bolívia, fica a expectativa que time que ele vai mandar a campo, mas ele terá
à disposição 2 reforços. O meia uruguaio De La Cruz, recuperado de dores nos 2 tendões, do pé direito e do pé esquerdo. Ele não jogou contra o Atlético Goianiense, está à disposição. E o Bruno Henrique, que já não joga há 4 jogos, está recuperado de uma lesão. Uma entorse no tornozelo direito, é outro que pode ficar à disposição. Na verdade, o Everton Cebolinha é o titular hoje. O Bruno Henrique é um reserva de nível A, né? Vamos aguardar então 45 minutos, 1 hora antes do jogo, a gente fica conhecendo a escalação do time rubro-negro para esse grande duelo, Flamengo e Palmeiras. Eu acredito, vai ser o melhor jogo da temporada, Bruno. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer nessa Copa do Brasil, hein? Mas faz o seguinte, já coloca nos comentários aí o seu palpite para essa partida entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.